Beleza? Chegamos aí a uma aula que eu gosto muito, cara, que eu tô esperando muito pra gravar essa aula, que é a aula de cores. Hoje a gente vai falar sobre cores. Então vão ser, na verdade, 3 aulas. Eu dividi esse conteúdo em 3 partes, pra gente poder não ficar também umas aulas muito longas, apesar de eu falar bastante, mas a gente vai dividir essa aula em 3 partes, tá? E as cores é um dos assuntos que eu mais gosto, e é um objeto de estudo muito grande meu, principalmente, não sei se vocês já viram falar, foi o meu TCC da minha pós de design para conversão. Eu tenho uma pós, né, design conversão, alguma coisa assim, não lembro o nome da pós, mas era alguma coisa assim. E o meu TCC dessa pós, de 2 anos atrás, foi exatamente um estudo sobre psicologia das cores. Então, a psicologia das cores vai ser o tema aí da terceira aula dessa série de aulas sobre cores, né? Vão ser aulas muito legais, muito bacanas. Eu vou mostrar para vocês o meu estudo sobre cores e eu acho que vocês vão gostar bastante. Vamos lá, então. Nessa primeira aula aqui, que vai ser a aula de hoje, a gente vai falar sobre a teoria das cores. Na aula que vem, a gente vai falar sobre criação de paletas de cores e algumas ferramentas para a gente criar paletas. E na terceira aula, a gente vai falar sobre... Aí sim, a gente vai entrar na área de psicologia e o significado aí das cores, tá? Então vamos aí para nossa primeira aula, que a gente vai falar sobre a teoria das cores aí. Eu não vou falar, na verdade, já falando, né, começando aí, abrindo um pouco aí a nossa aula de teoria das cores. Eu não vou me dedicar aqui nessa aula a falar sobre aquela teoria básica de cores que a gente aprende no primário e também que a gente aprende, às vezes, no primeiro ano da faculdade, assim, que eu acho... Não vou dizer desnecessário, é interessante sim, mas eu acho que não para esse curso. A gente está falando de um curso que a gente está formando designers aí para poder trabalhar no mercado e talvez, cara, se você se interessar, aí você pode procurar aí por conta própria, né? Eu acho que não caberia nesse curso, tipo, estudar cores primárias, cores secundárias, cores terciárias, como que se produz a cor, como que o olho enxerga a cor, qual que é os estudos de Newton e blá blá blá. Então a gente poderia passar aí um curso inteiro sobre cores se a gente começasse lá do começo, como que o nosso olho identifica as cores, né? Então sobre a disseminação da luz. Então, cara, então por isso que eu não vou falar disso. Então a gente vai partir direto das cores aplicadas no design, tá? Então aqui mesmo que a gente fale de teoria das cores, a gente vai falar principalmente da roda das cores e das cores aplicadas no design, tá? Então, para começar aqui, a escolha das cores para um projeto de design é onde a ciência e a arte se encontram. Eu digo mais, a ciência, a arte e o marketing, né? Então eu acho que é onde o design se encontra com o marketing, né? Onde o design se encontra com a ciência, né? Onde a arte se encontra com a ciência. A escolha das cores tem muito disso, né? Você utilizar técnicas onde a ciência te auxilia como escolher determinadas cores, você utilizar o seu feeling e você utilizar também você utilizar a arte, né? Você utilizar a composição de cores para criar algo novo. Então é simplesmente mágico a utilização das cores e é onde eu vou mostrar para vocês aqui nessas aulas como fazer essa mescla aí do feeling seu de designer e também utilizando aí a ciência do seu lado para poder escolher as cores de forma assertiva para os seus projetos de design, tá? Perfis. Então, CMYK e o RGB, esse aqui é uma das poucas coisas que eu vou falar um pouco do basicão de cores, que é CMYK e RGB, porque ainda é uma dúvida muito comum. Usar CMYK ou RGB, qual que eu uso mais? Eu gosto, esses dias tem um menino falou até no meu Instagram lá de design, ele falou, eu gosto mais de utilizar CMYK, eu quase nem uso RGB. Na verdade, cara, CMYK e RGB, CMYK ele é utilizado para impressão, né? É uma forma, um perfil de cores utilizado para impressão. E RGB, de um modo geral, é utilizado que a gente vê nos monitores, né? Nossos monitores são RGBs, a gente vê nos nossos celulares. Então, para telinhas, no digital, então para telas, a gente utiliza sempre RGB. E para impressão, salve algumas exceções, existem alguns tipos de impressões RGB, mas acho que quando você tiver que fazer alguma impressão RGB, você vai saber que é RGB, mas de um grande modo geral, 90% das impressões, 95% das impressões vão ser sempre em CMYK. Então, CMYK foco para impressos, RGB foco para telas, tá? Isso aqui é o basicão, mas é interessante se você está bem no comecinho do design que você utilize sempre perfis RGB sempre que você for fazer um material para a internet, tá? Uma outra coisa interessante que é a conversão, né, de cores também. Para conversão do RGB para o CMYK é muito mais fácil do que do CMYK para RGB, tá? Só para vocês saberem disso. Roda das cores. A roda das cores, então, é a base da teoria das cores, né? Porque mostra a relação entre as cores. Aí o ciclo das cores foi criado em 1966 por Isaac Newton.
e desde então passou por inúmeras transformações, ela tem inúmeras variações, né, da roda das cores criada por Newton, mas aí é onde e existem técnicas que a gente aplica na roda das cores para a gente poder escolher as cores aí para os nossos projetos, montar paletas e escolher cores de forma assertiva. Então, a roda das cores ela nos indica, elas nos fornece técnicas de escolha de cores para compor aí os nossos materiais, para compor não só materiais, né? A paleta de cores também é utilizada na moda, para compor look, é usado na arquitetura, para compor quartos, para fazer decorações. Então, a roda das cores é utilizada até hoje e em várias aplicações, não só no design, né? Usamos a roda das cores para encontrar harmonia entre as cores, usando algumas, botou um S aqui, algumas regrinhas de combinações. Combinações das cores, tá? Então agora a gente vai falar justamente aí da nossa roda das cores, tá? Então uma das mais comuns aqui que a gente utiliza é a monocromática, né? O que é uma paleta monocromática, né? Na prática, a paleta monocromática ela utiliza a mesma matiz de cor, então o mesmo tom, a mesma cor, né? E dentro dessa matiz de cor, ela tem variações de iluminação e saturação. Então ela tem variação no brilho e na saturação da cor. Tem essas duas variações dentro da mesma matiz de cor, tá? Então, por exemplo, aqui a matiz um laranja puro. E ele tem aqui as suas variaçõezinhas aqui de iluminação e saturação, tá? Então, quando você vai lá no... Eu até vou mostrar aqui pra vocês. Quando você vem aqui no Adobe Color, né? Não sei se vocês conhecem o Adobe Color, eu já vou mostrar para vocês na próxima aula sobre as ferramentas, mas aqui no Adobe Color você consegue ver, né? Então, você vem aqui em monocromático, então deixa eu escolher aquele laranjinha lá, né? Então eu vou escolher essa aqui é a minha cor matiz, ó, ela tá aqui. Vou puxar ela aqui pro laranja, ó. E aqui no laranja ele vai me mostrar as cores monocromáticas aqui dentro da cor laranja. Então se você for ver, ó, deixa eu puxar aqui para HSV. O que é HSV? HSV, esse hue, né? Na verdade se fala hue, então é a matiz da cor. O S é de saturação e o V, eu não sei o que é V em inglês, mas aqui pra gente é o brilho mesmo da cor, tá? É a quantidade de sombra, né? Provavelmente é shade, né? De sombra. Então, na verdade, é o brilho e sombra aqui da cor, tá? Então aqui é saturação, brilho e sombra, né? E aqui então é a nossa matiz da cor. Então você vai ver que todas essas variações elas vão estar na mesma matiz, ó. Vai estar tudo na matiz laranja aqui, né? Um laranjinha aqui pra gente. E aqui elas vão ter variações de saturação e variações de luz e sombra, tá? Então, basicamente é isso. Então você faz, então você pode vir aqui, você pode alterar. Então essa aqui eu vou deixar um pouco mais forte, mais escura. Tá? Quando você altera a matiz, quando você altera aqui a luz e sombra, ela acaba alterando de todas, ó, tá? Se você altera daqui, não, tá? Porque essa aqui é uma das cores matizes. Beleza? Simplesinho, então, essa ferramenta aqui só para você ver como que você pode aí fazer, o que é aí uma cor monocromática, né? Como que é uma cor monocromática aí dentro da sua roda de cores, tá? Voltando aqui para nossa apresentaçãozinha, né? Então, a paleta monocromática possui a cor base, porém com variações de luminosidade e saturação. A harmonia monocromática é sempre uma escolha vencedora, pois é difícil cometer um erro ao criar um esquema de cores desagradável. É o caminho mais fácil, por vezes pode ser monótono, tá? De um modo geral, quando você faz algum material, algum projeto seu utilizando apenas cores monocromáticas, é um projeto, vamos dizer assim, é quando você joga correto, sabe? Eu não arrisco, jogo certo. Então, você nunca vai errar usando uma paleta de cores monocromática, porém, você dificilmente vai ter um projeto, que incrível, que realça os olhos, aquele projeto que o cara vem e fala, nossa, que fantástico, tá? Projetos monocromáticos, às vezes, beiram aí até o chato, né? Mas, de um modo geral, é um caminho correto a se fazer. Você nunca vai errar a mão, né? Utilizando uma paleta de cores monocromática. Diferente se você utilizar uma tríade, por exemplo. Uma tríade, você pode matar um layout, você pode matar um projeto, você pode deixar um projeto horrível, cores vibrantes que você não consegue olhar para aquilo, cores que às vezes nem combinam entre si, se você utilizar de maneira errada aí uma tríade, né? Mas aqui no monocromático não tem erro, sempre vai dar certo, tá? Monocromático. As cores análogas. O que são as cores análogas? As cores análogas são 3 cores que estão próximas dentro
da nossa roda de cores, né? Então aqui tem um azulzinho, aqui temos até três variações de azul, né? Um anil aqui, talvez, um azul mais escuro ali pra cima, né? Então são uma variação aqui de 3 cores que ficam próximas na nossa roda de cores, tá? Aqui no exemplozinho aqui, né? A gente tem o roxo, tem o rosa, tá? Que seria mais ou menos por aqui, ó. Dentro da nossa roda de cores, né? Nesse projetinho que tá aqui, que tá animado aqui pra gente, tá? Então são 3 cores que estão lado a lado na roda de cores. Uma paleta de cores excelente para composições bem equilibradas. Para equilibrar um esquema de cores análoga, escolha uma cor dominante e use as outras como complementares, tá? Então, na análoga, eu acho que isso é bem simples, né? Você tem que escolher, você tem que ter sempre uma cor dominante, independente do perfil de cor que você vai utilizar, tá? Sempre utilize um perfil de cor dominante e utilize as outras cores para compor o layout, para colocar elementos, para fazer a composição e também para gerar contraste, tá? Então, né, quando a gente está falando em análoga e monocromática, a gente está falando de duas regrinhas de escolhas de cores, de paletas de cores, onde tem pouco contraste, onde tem menos contraste, né? Principalmente a monocromática. Então, aí você acaba usando elas muito mais aí como composições, tá? Então, análoga, para equilibrar um esquema de cores análoga, escolha uma cor dominante, exatamente o que eu falei. Tranquilo? É muito interessante projetinhos de cores análogas, assim como a monocromática também. É um estilo de design que geralmente é um estilo elegante, um estilo que fica legal, fica bacana, fica equilibrado as cores, porém ele não tem aquele impacto, né? Ele é um estilo de cores um pouco mais simples, tá? Vou mostrar para vocês aqui uma técnica que eu gosto de utilizar, tá? Daqui a pouquinho. Então temos aqui a complementar. O que é a complementar? A complementar são exatamente 2 cores que ficam opostas na nossa roda de cores. Então, no caso aqui, o vermelho e esse azulzinho anil aqui, tá? Qual que é o grande destaque das cores complementares? As cores complementares, elas fornecem aí uma combinação de cores que tem mais extremo contraste, tá? Além de contraste, ele acaba gerando um layout com alto impacto. Então, juntas essas cores parecerão mais brilhantes e mais proeminentes. Por exemplo, um botão laranja no fundo azul é difícil de perder em qualquer interface. Então, olha, eu coloquei um exemplozinho aqui, bem legalzinho, ó. Então, o azul, olha como o amarelo gera um contraste no azul, tá? E isso é fantástico, tá? Então, as cores complementares você sempre faz principalmente para utilizar para botões, por exemplo. Você utiliza um background e você utiliza o background com uma cor matiz, uma cor dominante, né, da sua paleta de cores, e a cor complementar dessa cor dominante você pode utilizar ele para botões, você pode utilizar ele para algum highlight, para algum destaque que você queira colocar no texto, no seu projeto, tá? Então sempre utilize as cores complementares para gerar esse destaque, esse contraste absurdo de cores, tá? Não só um contraste entre saturação e contraste entre brilho de cor, mas contraste entre cor, tá? Independente da saturação e independente aí do brilho da cor. Uma dica extra minha que eu gosto de fazer muito, então eu gosto muito de pegar, de utilizar uma paleta de cores. Ó, essa aqui é uma dica que é um estilo de escolha de paleta de cores que eu uso muito, inclusive para branding, tá? Que é fazer escolher para o cliente, para um brand do cliente, escolher uma paleta de cores análoga e pegar a cor dominante dessa paleta análoga, por exemplo. Digamos que nessa paleta análoga, a cor dominante dela digamos que seja exatamente essa paleta análoga aqui que eu tenho escolhido aí pro meu cliente, né? Pro brand aí do meu cliente. Pra marca do meu cliente vai ser essa paleta aqui. Então, dentro dessa cor, dentro dessa paleta análoga, eu escolhi como cor dominante esse azul aqui do meio, tá? Então, o que eu faço? Desse azul, eu pego a cor complementar a ele, então que vai ser esse laranja, ó, ele vai estar, aqui é a cor que está oposta aqui na nossa roda de cores, então a cor oposta aqui que é o nosso laranja, e coloco dentro da paleta. Então o que eu faço? Eu vou compor todos os meus layouts, o logo e os projetos desse meu cliente, do brand desse meu cliente, com essas 3 cores análogas, e sempre que eu quiser dar um destaque, eu vou utilizar esse laranjinha que está no oposto do meu azul, você entendeu? Eu fiz isso durante muito tempo, e quando eu fui fazer um estudo de cores, da roda das cores, eu descobri que isso tem um nome, cara. Então, talvez no Brasil eu não encontrei em blogs, em artigos científicos brasileiros esse nome, mas eu achei em artigos em inglês que ele é chamado de split complementary. Então seria um split complementar, né? Então quando você usa cores análogas e faz um split, você faz ali
a utilização de uma cor complementar, tá? Tem um site que eu utilizo, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, em que dá para você criar isso daqui, dá para você criar a paleta utilizando esse split, tá? Utilizando essa cor complementar dentro de uma paleta, tá? Eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Que na próxima aula, lembrando que a próxima aula é de criação de paletas, tá? Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês uma ferramenta pra gente criar isso daqui, tá? Eu gosto de utilizar análoga, uma paleta de cores análoga, mas complementar, só para dar uma olhadinha aqui se eu não esqueci nada. Mas tá tranquilo. Então a tríade, cara, então o que é, né, antes de mais nada, né, a tríade são 3 cores escolhidas dentro da sua roda de cores, em que elas têm o mesmo espaço entre si, tá? Então formando esse triângulo aqui, né? Por isso que é tríade, né? Então esse espaço aqui é o mesmo, esse espaço é o mesmo, esse espaço é o mesmo, tá? O espaço entre elas é o mesmo, formando uma tríade dentro dentro da nossa roda de cores, né? Elas são cores altamente contrastantes entre si, sempre, dentro da tríade são 3 cores altamente contrastantes entre si, menos contraste do que a complementar, né, porque elas estão um pouco mais próximas dentro da roda das cores do que a complementar. A complementar é exatamente o oposto, né, então é sempre um maior contraste que existe de uma cor, a complementar sempre vai ser esse maior contraste de uma cor. Na tríade você tem um contraste, mas você tem um contraste um pouco reduzido, porém a tríade ela tem uma característica muito forte de oferecer sempre uma paleta de cores vibrantes, tá? Sempre, e independente da saturação. Você pode utilizar às vezes até cores pastéis. Elas acabam ficando um pouco, elas acabam ficando um pouco vibrantes. Você pode ver aqui, essas cores, elas não são cores extremamente saturadas, elas são um pouco pastel, mas você vê que fica um design mais brilhante, você vê que fica um design mais colorido. Então é exatamente essa grande característica da tríade, que é quando você quer fazer um projeto mais colorido, com mais cores, mais vívidos, tá? Então você utiliza aí a tríade para poder fazer esse esquema de cores, tá? E eu recomendo fortemente que você utilize a tríade quando você quer fazer realmente um projeto mais colorido, um projeto mais, talvez até mais divertido, mais vibrante aí para o seu cliente, tá? Fornece um esquema de cores de alto contraste, exatamente o que eu falei, uma paleta excelente para quando se quer um design vibrante, tá? Então a tríade é bem interessante aí, tá? Temos a Tetrad. A Tetrad, então, aqui são 4 cores com o mesmo espaçamento, com o mesmo espaço aqui dentro da roda de cores. Assim como a tríade era 3, essa aqui é 4, por isso que ela é Tetrad, formando esse quadrado invisível aqui, né? Aqui ela ela tá deitada, né? Mas se você for ver, ela forma um quadradinho aqui, né? Tranquilo. Então são 4 cores uniformemente espaçadas na roda das cores. Aqui eu coloquei um exemplozinho, ó. Coloquei aqui um exemplozinho aqui do aplicativo, né? Olha que legal que ficou, que bacana que ficou esse projeto, tá? Esquemas de cores tetrádicas são ousados e funcionam melhor se você deixar uma cor ser dominante e as outras cores como acentos, tá? Qual que é a ideia da Tetrad? A Tetrad, ela é provavelmente um esquema de cores mais difícil de se utilizar, mais difícil de se combinar, cara, mais fácil de errar. Ó, meu cachorro quer participar da aula. Então é provavelmente o esquema de cores mais fácil de você cometer um erro, de você fazer alguma cagada aí, de fazer um projeto que ninguém gosta, que todo mundo acha que ficou muito barulhento, né, por causa da quantidade de cores. E da quantidade de cores opostas, né? Cores que não são similares, não são cores análogas, não são cores monocromáticas, né? São cores que estão espalhadas na roda, são cores que estão espalhadas na roda das cores. Então, a chance de errar é bastante grande. Então, quando que eu recomendo você utilizar uma Tetrad, tá? E essa é uma dica minha, tá? Não é obrigatório, você pode utilizar quando você quiser, né? Você que manda no seu design. Mas de modo geral, quando que eu recomendo usar um esquema de cores Tetrad? Eu recomendo usar em projetos mais longos de design. Por exemplo, no e-commerce. Em um e-commerce você vai precisar de muitas cores. Você vai precisar de uma cor para títulos, você vai precisar de uma cor para um destaque, você vai precisar de uma cor para quando um produto estiver em oferta, você vai precisar de uma cor para uma barra superior, eventualmente, para o rodapé, para um botão. Então você vai precisar para diferenciar um botão de compra-se para um botão de entre em contato. Então você vai utilizar mais cores. Então é um projeto sim que você pode utilizar um esquema de cores Tetrad, um portal de conteúdo, aplicativos, revista, folder, um outdoor, beleza? Então essa aqui é o esquema de cores Tetrad, tá? Deixa eu fechar aqui. Então nós temos aqui temperatura de cores, tá? Quente ou fria, na verdade,
Eu só coloquei essa imagem aqui só para mostrar para vocês que temos aí as separações, né, dentro da roda de cores. Quando começa a cor amarela, ela entra nas cores quentes. Quando sai do azul pro violeta, ela vem para e ela quando acaba aqui o violeta pro azul, ela começa as cores frias, tá? Então, cores frias e cores quentes, a gente vai voltar a falar disso lá na aula de psicologia das cores, tá? Que eu vou mostrar vamos falar para a gente vai falar da utilização de quando utilizar uma cor, optar por uma cor quente ou optar por uma cor fria, tá? Mas isso aqui vai ser mais lá na aula de psicologia das cores. Ferramentas não. Eu ia falar aqui das ferramentas, mas eu mudei para aula de criação e escolha das paletas, tá? Então essa aula aqui foi a nossa aula de teoria das cores, foi a primeira aula das cores, e na próxima aula a gente vai começar a montar aí nossas paletas de cores. Vou mostrar para vocês como que eu monto as minhas paletas de cores, tá? Então, até a próxima aula aí. Fui!